Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 26 e o verso de número 36. Verso de número 36, capítulo 26. Todos acharam? Vamos fazer a leitura. Tem alguém do seu lado aí que não achou? Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: assente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se, e disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra, orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem, orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Curve sua cabeça no seu lugar. Feche seus olhos por alguns minutos. Nós vamos mudar de posição. Nós vamos sair da igreja e vamos para o Getsêmani. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Você está no culto? Você está no culto? Queridos, leve a sério o que o Espírito acabou de falar. Você vai sair da igreja e vai para o Getsêmani, o lugar de prensa, o lugar que a uva vai deixar de ser uva e vai se tornar vinho, o lugar que a azeitona vai deixar de ser azeitona e vai se tornar azeite. Deixa o Espírito transcender com você. Você vai entrar pelas portas do jardim. Você vai olhar o lugar em espírito onde Jesus orou, sentiu forte agonia. Eu não vou transferir a dor de Jesus para você, mas eu vou transferir o lugar. O lugar revela o propósito. Que o Espírito do Senhor conduza você ao jardim. Se você ainda não conseguiu se concentrar, continue com seus olhos fechados, que a qualquer momento o Senhor vai te levar a imaginar esse lugar, a pensar nesse lugar, como é esse lugar, como foi o cenário da ardente angústia. Jesus suou gotas de sangue nesse lugar. Nesse lugar a alma de Jesus queria sair do corpo. Jesus não imaginava o tamanho do sofrimento. Ele pediu para que o Senhor pudesse afastar dele esse cálice da angústia, da dor. Senhor, teu povo está reunido na sua casa.
buscando compreender a aflição do nosso Senhor, o seu Filho amado, a qual o Senhor enviou para aquela cruz, para morrer por nós. Pai, nos perdoa, porque talvez nem conseguir imaginar nós conseguimos. Senhor, nos perdoa. Nós não queremos fugir dessa realidade do Getsemane, onde Jesus tomou por si as nossas dores, as nossas enfermidades, onde Jesus começou a carregar os nossos pecados. Senhor, nos ajude a compreender. Pai, nós não vamos pedir que o Senhor afasta de nós o cálice, mas pedimos que o Senhor nos ajude a suportar. Nos ajude a suportar, Senhor. Nos ajude a suportar a angústia que o mundo se propõe a nos trazer. Nos ajude a suportar as perseguições, as aflições, as traições, os abandonos, as calúnias, as necessidades, os medos. Nos ajude a suportar, Senhor. Senhor, não permita que nós se perdemos no caminho. Não deixe que nós desviamos. Nos ajude a ser fiel ao Senhor, à sua obra. Nós queremos ser fiel ao Senhor de todo o nosso coração. Senhor, é nesse exato momento que nós levamos a nossa mente cativa ao Senhor. Nós desarmamos o nosso coração. Nós se permitimos entregar e sacrificar tudo que ainda nós não sacrificamos ou não entregamos ao Senhor. Nós queremos realmente morrer para tudo que atrai, para tudo que nos leva para longe, para tudo que nos faz se perder. Nós queremos morrer para essas coisas. Nós queremos entregar tudo. Queremos viver a Tua palavra na essência, na integridade. Nos ajude a ser fiel, meu Senhor, porque nós cremos na morte e também cremos na ressurreição. Se nós estamos aqui é porque o nosso Senhor ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Então nesse momento nós entregamos tudo e consagramos tudo ao Senhor, para a glória de Ti mesmo. Amém. E graças a Deus. Pode tomar seu assento, para a glória de Deus. Nós sabemos que Jesus sofreu o meu e o teu sofrimento. Nós sabemos que o nosso pecado levou Jesus à cruz. E quando Jesus ele vai à cruz e ele remove o peso da culpa, remove o pecado, e nós tornamos a pecar novamente, é como se nós estivéssemos crucificando o Senhor de novo. E nós sabemos que tem pecado que nós premeditamos ele. Tem pecado que nós sabemos que é pecado e mesmo assim cometemos ele. Corremos um alto risco de cometer os pecados premeditados de forma consciente. Por quê? Porque nós acabamos aprendendo a conviver com esses pecados. Esses pecados já não nos causam mais dano algum, aparentemente, porque semelhantemente nós aprendemos a conviver, nós se adaptamos com ele, mas nós sabemos que é pecado. E todas as vezes que eu cometo esses tais pecados premeditados, é como se eu estivesse levando Jesus à cruz de novo. Então nós imaginamos o sofrimento, mas nós não reparamos alguns danos que causamos por cometer tais delitos que leva ao marco do pecado que levou Jesus à cruz. Paulo vai dizer a carta aos Filipenses que
tem alguns que se tornaram inimigos da cruz. Paulo vai dizer aos irmãos em Coríntios, capítulo 2, de forma talvez até muito pontual e precisa, ele vai dizer que tem alguns que têm aparência que é irmão, mas não é. E isso para nós é algo muito importante, mas porém, não é nós que vai julgar essa causa. A Bíblia diz que Jesus vai separar o joio do trigo. É Ele que vai fazer. Não é você. Não é você. Você não tem o poder de acusar ou de apontar o pecado do seu irmão, a não ser que seja para o conserto. Se for para juízo, é só Deus. Amém? Então esse campo chamado Getsemane revela o sofrimento de Jesus. E nós vemos que Jesus, depois do seu sofrimento, ele também vai ser crucificado. Mas há uma dinâmica muito linda nessa retórica. Por quê? Porque Jesus ele sai de uma ceia como essa e ele vai para o Getsemane e ele vai sofrer angústia, e na ceia ele revela o ponto crucial da sua entrega na mão dos pecadores, que é através de um homem que vai apontar quem é Jesus, que é chamado de traidor. E Jesus, nesse processo, ele vai atravessar da ceia para o Getsemane, do Getsemane para o Sinédrio, do Sinédrio para a Suprema Corte Romana, de Romanos. Depois ele vai parar numa cruz. E a mensagem da cruz, ela é crucial, tanto para nós e tanto para aqueles que ainda não foram salvos. Porque a mensagem da cruz, nós precisamos entender que a cruz, ela não é um amuleto, ela é uma mensagem. Se nós entender que a cruz, ela não é somente um crucifixo, mas é uma mensagem, nós vamos entender o sofrimento, vamos entender a Santa Ceia, vamos entender a ressurreição, nós vamos compreender o propósito da salvação, porque talvez nós fazemos toda essa dinâmica se tornar um ritual. Eu tenho que participar da ceia. Querido, você não deve participar da ceia. Você já participa porque você já é participante do corpo. Mas por que eu fico fora? Porque você auto se condena. Quando olhamos para esse contexto do sofrimento, foi para que nós pudéssemos entender que Jesus ele tem um propósito. E ele cumpriu esse propósito. E nos deu agora o caminho a ser feito. E o caminho a ser feito é a gente compreender o que de fato aconteceu e o que de fato precisamos viver. Vamos ler novamente para nós compreender os pontos e os contrapontos desse texto, para nos levar à inspiração da ceia e da crucificação. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: assente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiar-se, e disse-lhe: então a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Uma tristeza mortal. A morte já estava exalando o perfume naquele lugar. A morte já estava presente naquele lugar. Olha que coisa interessante. Fique aqui, vigie comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo,
não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigie, ore, para que não caia em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa é um relato e uma história muito profunda para nós. Queridos, você não quer trocar o seu banco onde você está para o Getsemane, onde Jesus sofreu a angústia e a tortura da alma. Você queria trocar esse lugar? Você queria trocar esse lugar que você está sentado ouvindo a mensagem, com uma água geladinha para você tomar, com ar condicionado, com um som maravilhoso aos seus ouvidos? Você queria? Você não queria. Mas para se manter nesse lugar aonde você está, você precisa obedecer o que está escrito. Porque o seu espírito está pronto, mas a sua carne é fraca. Muitos começaram nesse lugar, mas hoje já não está mais. Porque não puderam se concentrar no que a Bíblia diz e ensina. E hoje estão bebendo água do esgoto. E nós não sabemos se ele vai voltar ou se ele vai padecer até o final. Você decide, você quer ficar nesse lugar ou você quer trocar de lugar com Jesus? Hoje o mundo não é o Getsemane que Jesus viveu. Hoje o mundo se faz de amigo. O mundo consegue nos dilubriar. O mundo consegue nos atrair. E nós precisamos entender uma coisa: ou nós andaremos no Espírito, ou nós daremos vazão à carne. E aí você vai ver a consequência da vazão à carne. A carne se alimenta do mundo e os seus prazeres. O Espírito se alimenta da palavra e da diretriz celestial. Jesus, quando ele vai entregar o seu Espírito, é porque o Espírito estava pronto, mas a carne de Jesus já estava dilacerada pelo meu e o seu pecado. Então olhamos para a condição de Jesus e para a nossa condição. Quando eu olho para o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, eu me alegro porque eu posso dizer que Cristo está vivo. Isso é a maior notícia que o mundo poderia ouvir. Porque abre comigo o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Nós vamos ver o que está escrito nesse livro. E você vai ver que está escrito no livro da revelação para o fim dos tempos, para que todos pudessem compreender que isso é a maior notícia que o mundo poderia ouvir. Capítulo 1, verso 18, vai dizer assim: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Rapaz, alguém entendeu, hein? Alguém deu aleluia. Alguém entendeu. Querido, o cristão sem Cristo não é cristão, é simpatizante. A mensagem da cruz é para um cristão e também é para aquele que não é cristão. Para o cristão é saber que Cristo esteve naquela cruz e hoje está sentado num trono. Para aquele que não é cristão há esperança, porque ele teve morto e vive. E se ele vive, ele também pode viver se ele abandonar a sua vida de pecado. Isso para nós é uma realidade. Olha só o versículo, como ele é pontual. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do Hades.
Ou seja, Jesus tem a chave do inferno e da morte. Por que que Jesus tem a chave, simbolicamente, atualmente, da morte? Porque a morte não pôde tragar Jesus. Porque a morte só traga o pecado e o pecador quando não se arrepende. Então Jesus não estava em pecado, ele estava carregando o meu pecado. Por isso que quando a morte chegou perto dele, não pôde tragar Jesus, porque se deparou com um Jesus santo que carregava um pecado que não era dele. E nós olhamos para nós. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Então Jesus morreu para nos dar vida e vida eterna. Só que você precisa entender uma coisa: para que você pudesse ter essa vida eterna disponível a você, Jesus teve que pagar um preço que era para mim e para você pagar. Jesus morreu no meu lugar. Jesus carregou a minha cruz. Jesus derramou o seu sangue que era para mim derramar o meu. Jesus foi colocado uma coroa de espinha que era minha, não era dele. Jesus foi pregado com os pregos que era meu, não era dele. Jesus realmente carregou uma cruz que era minha e não era dele. Que inclusive tiveram que deslocar o seu ombro, porque a cruz não cabia a Jesus, porque não foi feito para ele. Mas e você? Tenha consciência que a cruz que Cristo carregou era sua. Se você tem essa consciência, você não pode mais viver no pecado. Porque quando você vive no pecado ou pratica o pecado conscientemente, você leva Jesus à cruz de novo. Você já se imaginou, por sua causa, novamente Jesus carregando a cruz? Porque você decidiu pecar. Se fosse depender de você, você já imaginou nisso? Olhamos para um relato muito importante. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós também temos que obedecer às suas ordens, os seus mandamentos. Jesus não pediu para você vir somente à igreja. Jesus pediu para você se tornar a igreja que ele vai vir buscar. E a igreja que Jesus vai vir buscar não é uma igreja bagunçada. Não é uma igreja que tem uma placa de igreja, mas tem um convívio como se fosse uma boate espiritual. Uma igreja promíscua, que ama mais o mundo do que a Deus e a sua palavra. Nós precisamos ter uma consciência de que Cristo morreu por nós e Ele vive por nós. A Bíblia diz que Ele está no meio da igreja. Ele está vendo tudo, Ele está ouvindo tudo. Ele está no meio da igreja. Você tomou consciência que Jesus está vendo o que você está fazendo? O que você está falando? Você tomou consciência disso? Eu olho para esses contextos, vai comigo, no livro de 1 Coríntios. Jesus está vivo, queridos. Jesus está vivo. Sim, Ele morreu sim. E vou falar uma coisa para você. Ele entregou a vida, ninguém tirou. Porque a morte só traga o pecado e quem está nele. Porque quando eu vou me deparar com a morte não tem poder sobre mim se eu estou na palavra e obedecendo o autor dela. A morte tem o poder de se tornar um passaporte, de me entregar para a vida eterna.
Por isso que o cristão, quando ele tira os pés dessa terra, ele acessa a eternidade. E inclusive nós precisamos ter essa consciência tão viva, que a qualquer momento isso só pode acontecer. Se Deus me decidir hoje me levar, as suas orações não podem mudar a decisão de Deus. Ele decidiu. E eu estou pronto para se ajuntar aos santos que já estão junto a Ele. Vira para o seu irmão do seu lado e pergunta para ele: você está pronto? A juntar os santos que lá já se encontram. O versículo de número 3 em diante, vamos ler o de número 1, porque vai falar como Paulo escreveu a ressurreição para aqueles homens que ali se encontravam. Capítulo 15, o versículo de número 1, vai dizer assim: eu quero hoje falar dessa ressurreição, porque é uma ressurreição que precisa estar ativa na minha vida. Irmão, quero lembrar-lhe o evangelho que lhe foi pregado, a qual vocês receberam, na qual estão firmes. Diga para o seu irmão: estamos firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se preguem firmemente a palavra que lhe foi pregada, ou que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro, e depois aos 12, e depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria das quais ainda vive, enquanto alguns já tinham adormecido. Olha que coisa interessante. Quando Jesus ressuscitou, Jesus aparece aos 12, e aparece a mais de 500 irmãos, e fora aqueles que já tinham morrido. Queridos, é tão real a ressurreição, que Ele está entre nós agora. Agora Ele está entre nós. A Bíblia diz que Deus, Ele é onipresente. Deus, Ele não está preso no espaço do homem. Deus, Ele transcende a biografia do homem, Ele transcende ao espaço, tempo, época e geração. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele está aqui agora. E nessa condução da sua fé, se você está enfermo ou enferma, Ele pode te curar agora, porque Ele está aqui. Ele não está porque um verme de Jacó como eu está pregando. Ele está porque Ele é independente de mim ou não. Cristo está aqui. Ele ressuscitou. Porque seria vã a pregação se vocês não crerem, e nem eu, que Cristo ressuscitou entre os mortos. Porque eu acredito que Cristo morreu por mim, mas eu também preciso acreditar que Ele ressuscitou por mim. Eu creio tanto que Ele me conduz, Ele me inspira, Ele me dá fôlego para os meus pulmões. Na verdade, todos nós ressuscitaremos no último dia, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. A realidade é
que esse texto não fala para os que estão no mundo, fala para os que estão na igreja, congregando. Então, ou seja, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso de número 11, vai falar do juízo final e o trono branco. Jesus, ele já está ressuscitado, sentado à destra de Deus, dando a revelação para o apóstolo João escrever o que de fato vai acontecer. Paulo escreve aos Tessalonicenses que nos últimos dias vai haver uma trombeta que vai ser soada nos céus. O arcanjo de Deus vai tocar ela, sinalizando a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Por que arrebatamento? Porque Jesus está vivo. Então você imagina que esse arrebatamento, querido, não é um arrebatamento para aquele que não se permitiu ser transformado. O simpatizante é aquele que gosta de ir para a igreja. É aquele que não compreendeu a cruz. Faz da cruz um crucifixo, um monumento, uma coisa de ritual. A cruz, irmãos, ela deixou de ser um amuleto e se tornou uma mensagem. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai dizer uma coisa que eu acho interessante para nós. Que ele não foi aos irmãos em Coríntios a nada saber, a não ser Cristo, esse senão crucificado. Para nós é a mesma fonte, é Cristo, esse senão crucificado e ressuscitado. O motivo de você viver não é vir à igreja, é ser um cristão que vive a ressurreição de Cristo. Por isso que nós precisamos parar de se esforçar para viver para Cristo. Precisamos nos permitir Cristo viver em nós. Porque se Cristo viver em nós, nós vamos viver uma vida de cristão, não de simpatizante. Porque quanto mais nós tentamos se esforçar para viver para Cristo, mais frustrado nós vivemos. Agora, se nós se permitir Cristo viver em nós, nós viveremos na instrução e na palavra que Cristo deixou para nós. Porque às vezes quando eu quero viver para Cristo, eu quero facilitar o meu caminho. Às vezes quando a palavra vai bater num certo ponto que eu preciso renunciar, eu passo a página, porque eu quero viver para Cristo. Deixa Cristo viver em você. Você se permite? Para Cristo viver em você, você precisa morrer para si mesmo. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa se submeter na totalidade. Você precisa sair deste lugar aonde você ainda tem os seus direitos de escolha. Viver para Cristo é nós perder os nossos direitos e viver os nossos deveres como cristão. Quer viver para Cristo? Você vai continuar vivendo. Agora, se você deixar Cristo viver em você, você mesmo vai olhar para você e vai dizer: eu não tenho mais direitos. Foi me dado para mim deveres. Amém, queridos? Olhamos para dentro desse contexto da ressurreição de Cristo. Olha comigo aí o versículo de número 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou entre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Como? Se não há ressurreição dos mortos, então em Cristo Jesus, ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas eu tenho certeza que eu estou pregando para cristão que crê na ressurreição dos mortos de Cristo. Eu tenho certeza que eu estou pregando para cristãos que crê na ressurreição de Cristo,
que não tem dúvida, a sua fé está por meio da ressurreição. E eu acho que isso é muito interessante para nós. Quando Jesus estava pendurado na cruz, Deus desviou a sua ira que era para nós e derramou sobre Jesus por conta de nossos pecados. Deus desviou a sua ira que era para ser derramada sobre nós e derramou sobre Jesus. Queridos, nenhum de nós poderia sobreviver ou suportar a ira de Deus. Por Jesus ter morrido na cruz por causa dos nossos pecados, a nossa salvação foi testificada com a longanimidade do Senhor. Por isso que você peca hoje já com a intenção de se arrepender amanhã, por causa da longanimidade do Senhor. Mas a Bíblia diz que você não pode contar com o dia de amanhã e nem viver numa graça falsa, porque a graça não é uma liberalidade para você pecar. A graça de Deus é o poder de Deus para você resistir ao pecado. Então nós que estamos hoje em Cristo Jesus não vivemos mais para o pecado, porque o pecado nos causou danos. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, isso você vai gravar para a sua vida. O pecado, ele afetou a nossa mente. O pecado deformou a nossa mente. O pecado distorceu o nosso coração. O pecado, ele é uma arma terrível. O pecado, ele tem uma força devastadora. Sabe por que o pecado custou a vida do unigênito do Pai? Foi porque ninguém teria capacidade de sofrer os danos do pecado. O pecado, ele é terrível. Então, contudo, se desvie do pecado. Depois da morte de Jesus na cruz, a cruz se tornou para nós uma mensagem e também para todos os povos. A cruz se tornou uma mensagem. E qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é que todo aquele que se arrepender, esse será salvo em Cristo Jesus. A mensagem é: para todo aquele que se arrepender dos seus pecados, esse será salvo em Cristo Jesus. Então você não precisa pagar nada para ser salvo, mas você precisa ser fiel à mensagem. Você entendeu ou não? Você não precisa pagar nada para ser salvo, mas você precisa ser fiel à mensagem. A mensagem, ela só é pregada porque Jesus morreu na cruz. Porque se Jesus não tivesse morrido, não existia mensagem. Quando nós olhamos para essa mensagem, nós se constrangemos. Porque uma coisa interessante eu quero dizer a vocês: a morte não pôde tragar Jesus. Sabe por que eu estou falando sobre a ressurreição e a morte? Porque muitos cristãos têm dúvida da sua salvação, têm medo da morte. Muitos cristãos é inseguro, ficou doente, eu vou morrer. Querido, a morte é um passaporte para a vida eterna. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 11, verso 25: aquele que crê, mesmo que esteja morto, ainda viverás. Ainda viverás. No mesmo condição do capítulo, no verso 5, vai dizer que só os mortos em Cristo Jesus ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvir viverão. Vocês vão viver, queridos. Essa vida, ela é passageira, mas porém ela tem os seus relatos. É nessa vida que você é aprovado para a vida eterna. Você toma consciência disso? É nessa vida que nós somos aprovados para acessar a vida eterna. Vamos lá, pessoal. Eu quero ler com vocês
o que está escrito no livro de João. João capítulo 5. Deixa eu me recordar aqui se é isso mesmo. É isso mesmo, olha que coisa linda, queridos. Deus é fiel. Olha só, rapaz. Esse texto veio na minha memória agora. Acho que eu falei João 11, 25. Depois falei, no mesmo versículo, falei 5, né? No mesmo capítulo, falei 5. Ou seja, 11, 5. Mas na verdade é capítulo 5, verso 24. Vai dizer assim, ó. João capítulo 5, verso 24. Vai dizer assim, ó que coisa linda de Deus. Vamos ler o verso de número 23. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai, aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhe asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Eu creio no poder da ressurreição, queridos. Eu sou tão feliz com esse ato, porque eu sei que eu estou só de passagem. E não adianta falar, às vezes a minha esposa brinca assim comigo, né? Ó, filho, quando chegar a minha hora eu vou te passar para você a minha vez. Ela brinca, né? Chegou a minha hora, você vai primeiro. E eu vou dizer para você, querido, vai chegar um dia que vocês vão ouvir, como aconteceu com Billy Graham. Ele deixou descrito que chegaria um dia que os rádios, a TV, iriam falar: Billy Graham morreu. E ele deixou descrito: eles vão falar que eu morri, mas eu estarei mais vivo do que nunca na eternidade. Vai chegar o dia que vocês também vão ouvir: o pastor partiu. E vocês vão dizer: ele morreu aqui nessa vida, e agora ele está vivo, a eternidade, para sempre com Cristo. Então eu não quero passar a minha vez para vocês. Quando chegar a minha vez eu quero ir. Vocês não podem orar para mim ficar. Chegou a minha vez, deixa eu partir, porque eu sei que lá é melhor que aqui. Lá é 1000 vezes melhor que aqui. Vamos lá, pessoal, crer que vai chegar a hora. Ou você nega, ou vai custar a sua vida. Vai chegar a hora. Ou você nega para viver essa vida, ou você morre para viver a vida eterna com Cristo. Lá Jesus disse que vai nos dar a comer do fruto da árvore da vida. Nunca mais eu vou morrer, queridos. Quando Ele nos colocar na mesa, cada um vai ter o seu fruto, para que nós podemos cada um comer para a vida eterna. Eu não quero dizer para você que você precisa antecipar a sua morte, mas esteja pronto quando ela chegar. Esteja autêntico com a palavra de Deus, porque a morte não avisa. A morte tem um caráter inviolável. Quando ela vem, ela cumpre o seu propósito. Ela tem um caráter inviolável. Jesus, ele disse assim, ó: se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Ó, Jesus estava dizendo assim, ó: contudo, a sua vontade seja feita.
mas me ajude a passar pelo sofrimento. Ao ponto, quando ele está na cruz, ele dizia assim: Deus meu, por que me desamparaste? Eu acredito que foi difícil para o pai ouvir isso, e também foi difícil para o filho falar, porque os dois são um. Então você imagine, o pai teve que virar o rosto para Jesus, porque o pecado estava sobre ele. Só que para nós não é assim. O pai não vira o rosto para nós quando nós estamos em pecado. O pai diz assim, ó, se arrependa e volta. Para Jesus o pai teve que virar o rosto, porque a morte abriria o acesso, o véu seria rasgado. Mas para nós não é assim. Quando nós tropeçamos e pecamos, o pai fala assim, ó, levanta, se arrependa e volta. Para você que se sente condenado pelos seus pecados, para você que se encontra preso na amargura do pecado, ouça a voz do seu pai, arrependa-se, abandona e volta, porque tem um lugar na mesa para você ainda. Arrependa-se, mas se não se arrepender, o seu lugar não será ocupado por você, vai continuar vazio. Se arrependa dos seus pecados. Quando eu olho para esse contexto da ressurreição, uma coisa interessante é que a morte não pode afetar o nosso destino. Diga comigo assim: a morte não pode afetar o meu destino. A morte não pode afetar o seu destino. A ressurreição é muito clara. Para que alguém ressuscite em Cristo, precisa morrer. Para mim ressuscitar, eu preciso morrer. Para Jesus ressuscitar entre os mortos, ele teve que morrer. Olha que coisa interessante. Vamos lá no livro de Mateus. A cruz, queridos, não é um lugar somente para Jesus ter morrido. É para nós também ter morrido com Ele. A cruz não é um lugar somente para Jesus ter morrido. É um lugar para que eu também, você, morra com Ele. Porque quando nós morremos, lembra quando eu preguei que o diabo, ele é perito para tirar algo de nós, sem que nós percebemos, ou seja, princípio, lealdade, fidelidade, honra, compromisso, a palavra, o diabo é perito para fazer isso, e adicionar algo dele em nós. O diabo tira algo que Cristo plantou em nós, para adicionar as maldições que ele carrega em nós. Porque há muitos fracos e doentes e que dormem. Porque o diabo conseguiu adicionar algo dele em nós. Porque no início o diabo não tinha acesso à sua vida. Porque você era um campo, um jardim fechado. Você só queria saber de Deus, da obra de Deus, da vontade de Deus, de obedecer a palavra de Deus. Ao longo dos anos, você se distraiu. E aquela pequena pedrinha, que parecia inofensiva, criou um obstáculo e causou a sua queda. E você nem percebeu. Aí o diabo tirou algo que Cristo implantou em nós e adicionou algo dele. E nós nem percebemos. Sabe por quê? No caminho, Judas estava andando com Jesus, fiel à palavra. Uma pedrinha inofensiva de corrupção, ele não percebeu. Tropeçou e caiu e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Esse ato de Judas custou a sua salvação.
essa pedra inofensiva que ainda está no seu caminho pode custar a sua salvação. Eleve os seus olhos para os céus e abra os seus olhos para que você enxergue essa pedrinha que vai fazer você tropeçar, e talvez você não vai ter força para levantar. Judas caiu e não conseguiu mais levantar. Temos que tomar muito cuidado. Devemos parar e pensar e analisar. O capítulo de Mateus 26 vai dizer assim no verso 17: a ceia, o momento da ceia e depois Getsêmani, depois crucificação. Eu preguei a continuação sem anunciar a ceia. Por quê? Porque eu quero fazer uma completude, que a ressurreição da minha vida me conectou com a ceia. Jesus me ressuscitou dos mortos e me deu a continuação do corpo e do sangue, porque eu estava morto em delitos e pecados, e a ressurreição de Cristo em mim me reconectou com o corpo e o sangue. Você também. Vamos lá. Eu quero hoje trazer essa descrição resumidamente. O livro de Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 2, verso de número 5, vai dizer que naquele exato momento muitos tinham perdido o seu amor. Muitos tinham perdido o seu amor, que é descrevido como o primeiro amor do cristão. E lá vai dizer: lembra da onde você caiu e volta a praticar as primeiras obras. Para aquele que caiu, identifica a sua queda, levanta e volta. Para aquele que se perdeu, olhando para o seu retrovisor, volta. Para aquele que está frio na fé, tem uma esperança para você. Cristo ainda está entre nós. Cristo ainda está entre nós. Olha aí o versículo de número 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento ou asmos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: aonde querem que preparamos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade e procurasse um certo homem. Lhe disseram: mestre, diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia instruído, prepararam a Páscoa. E anoiteceu. Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estava comendo, lhe disse-lhe: digo-lhe, certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai comer, como está escrito ao seu respeito. Mas ali, aquele que trair, ai daquele que traiu o Filho do Homem, melhor que seria que não houvesse nascido. Então Judas, que deveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Querido, o primeiro que fez o comentário foi o primeiro que iria trair. Por quê? Porque a consciência nos denuncia, o nosso comportamento nos denuncia.
Você já percebeu que quando você está com um problema com alguém, a primeira coisa que você faz é mudar o comportamento sem que você perceba? Jesus afirmou: sim, é você. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graça, ofereceu aos discípulos, dizendo: beba dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de vocês ou favor de muito, para perdão dos pecados. Hoje, querido, até o Judas tem o poder de escolher se ele vai sair daqui como Judas ou se ele vai sair daqui como um discípulo que foi aprovado por Cristo. Todos nós temos o poder de decidir hoje. Você vai sair daqui como Judas, o que traiu Jesus, ou como um discípulo que foi aprovado? Porque chegou a hora, a ressurreição foi pregada, a mesa está exposta, o sofrimento foi exposto. Só que agora você não precisa viver o sofrimento, você precisa participar do corpo, que é a reconciliação com Cristo. Deus decidiu te dar a oportunidade de reconciliação. Você decide. Ou você sai daqui como Judas, ou você sai daqui como um discípulo que foi aprovado. Você se coloca de pé comigo, por favor. O amor, escuta isso. O amor não é ingênuo. O amor não é cego. Ele nos amou, mas não está cego. E nem surdo. Amém, queridos? O capítulo de João, capítulo 3, verso 16 e o 17, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o mundo tem a oportunidade de ser salvo, mas muitos que estão no mundo não querem. Você está aqui em Cristo Jesus e talvez tropeçou. Você não precisa viver caído. Você não precisa viver subjugado pela sua consciência. Toma consciência do que você tem hoje de transgressão. Porque pecado não é só trair a esposa ou a esposa trair o marido. Pecado também é falar mal do irmão. Pecado é julgar o irmão. Pecado é crucificar o irmão. Por isso que hoje você tem a sua oportunidade de examinar a si mesmo. E quando a Bíblia dá o direito de exame, querido, não é para você examinar o outro, é para que ele se examine. Porque nós vemos um contexto que é fora do texto, que o pastor impede o irmão de participar da ceia porque está em pecado. O pastor não tem esse direito. O direito do pastor é sentar com esse irmão e dizer assim, ó: se você fazer parte do corpo e do sangue em pecado, você se faz juízo e crucifica Jesus de novo. Porque a Bíblia diz que nós crucificamos Jesus quando nós fazemos parte do sangue do corpo em pecado. Mas o pastor não pode, olha para mim, o pastor não pode impedir você de participar. Mas eu tenho o direito e o dever de orientar você. Então hoje, como diz a Bíblia, para aquele que se sente indigno, nós devolvemos a dignidade a você, te perdoando dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus deu poder para Jesus e Jesus deu poder para nós, para perdoar pecado.
Pecado confessado, pecado perdoado. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 1 em diante, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação para aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Eu estou trazendo a conscientização a todos, porque aqui lhe vai o convite. Tem alguém no nosso meio que precisa se arrepender dos seus pecados e quer se reconciliar com Jesus? Não tenha vergonha de se expor. Não tenha vergonha. Porque se você não se expõe, o diabo vai te expor em vergonha. Tem alguém no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém no nosso meio? Parece que tem uma criança que está vindo aí agarrada com a pastora, porque reconheceu os seus pecados. Glória a Deus. Eu gostaria que as crianças viessem aqui consolidar essa criança que está sendo uma criança corajosa, que decidiu confessar os seus pecados e se arrepender. A criança, ela também tem consciência do seu pecado. Jesus disse que deixa vir as crianças porque dela é o reino dos céus, mas não significa que ela não tem consciência de pecado. Ela sabe que pecou e decidiu se arrepender. Hoje, quero aqui continuar dizendo para você adulto, jovem, adolescente, que está aqui no nosso meio e está resistindo a esse convite, não faça isso não, porque esse deveria ser a sua primeira decisão, de correr aqui na frente, não somente dessa criança. Tem mais alguém aqui no nosso meio que quer se arrepender dos seus pecados? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo tem poder de reconciliar, de salvar, de libertar, de curar. Para Jesus pode ser melhor, querido. Tem festa no céu. Nós estamos numa congregação de pecadores. Não é vergonha você se arrepender dos seus pecados. Vergonha é você continuar no pecado. Tem mais alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus porque continua em pecado? Você adolescente, você adulto, jovem, não resiste o convite do Senhor para a reconciliação da sua alma. Se você morrer hoje, para onde você vai? Se você se deparar com a morte pedir a sua alma, para onde você vai? Tem alguém no nosso meio aqui que quer se reconciliar com Jesus? Não tenha vergonha. Venha se reconciliar com Cristo. Você está afastado, você está afastada do Evangelho. Você se perdeu no caminho. Esse momento é o Espírito Santo que está te convidando, não é o pastor. Porque o Espírito Santo sabe que você está afastado.